Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, we just a touch of your love, just a touch. Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu com mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho de convenção. Confesso que eu não sei como esse vídeo vai sair porque eu estou totalmente sem roteiro, tá? Talvez fique um vídeo longo, talvez fique um vídeo curto, eu não sei, mas eu irei tentar contar aqui de forma abreviada um pouco do meu testemunho de convenção para vocês, e eu realmente espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração através desse testemunho, tá bom? Mas antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, comenta e compartilha, tá bom? E não esquece também de deixar um like aí no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, beleza? O meu primeiro contato com o evangelho foi aos meus 14 anos de idade, né? E não faz muito tempo, tá, gente? Não sou tão velha assim. Mas aos 14 anos de idade eu tive o meu primeiro contato com o evangelho, com a igreja evangélica em si. E a primeira igreja que eu frequentei, que eu visitei na vida, né? Falando de igreja evangélica, foi a Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato, né? Meu primeiro contato com Jesus, porque antes eu ouvia Jesus só de ouvir falar. Mas lá na Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia eu tive o meu primeiro contato com Jesus, né? Foi aonde eu aprendi a orar, foi aonde eu comecei a ler a Bíblia, foi aonde eu descobri alguns dons, né, na minha vida, como cantar. Eu descobri que eu gostava de cantar, foi lá que eu cantei a primeira vez, e eu realmente tenho um carinho muito grande por essa igreja, por esse ministério. Mas nunca cheguei a me batizar na igreja adventista porque tinha algumas questões na minha vida que ainda precisavam ser ajustadas, né? Eu era uma adolescente, né? E assim, como todo adolescente, a gente vive naquele mundo de incertezas, né? Uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra. E eu achava que o batismo era um passo muito, como que eu vou dizer? Uma responsabilidade muito grande. Naquela época eu pensava que se eu batizasse, eu realmente ia ter que viver, né, a minha vida ali dedicada como aquelas pessoas viviam, e tinha muitas coisas que eu gostava de fazer que eu não ia poder fazer mais, e enfim, isso gerava um pouco de conflitos na minha mente, por isso que eu nunca tomei a decisão de me batizar. E o tempo passou e eu congreguei ali naquela igreja por exatamente 3 anos, e aconteceu que eu acabei me afastando da igreja, me afastando dos caminhos do Senhor e fazendo as coisas do mundo, né? Ou seja, eu caí assim de cabeça no mundão e fiquei muito tempo afastada do evangelho, fiquei muito tempo afastada da casa do Senhor, e durante esse tempo que eu fiquei afastada da casa do Senhor, a minha vida tomou rumos, ou seja, eu peguei caminhos tortos, né? Aconteceram muitas coisas, mas pela misericórdia do Senhor, um belo dia, o Senhor me tira da minha cidadezinha lá do estado da Paraíba e me leva para o estado do Goiás, né? Eu fui para Rio Verde, né? Meu irmão já morava lá e eu fui para lá para trabalhar, e lá em Rio Verde eu conheci o meu esposo, né? Que eu sou casada até hoje com ele. Conheci o meu esposo e lá foi aonde as coisas começou a acontecer na minha vida. Lógico que não foi assim de imediato, muita coisa rolou, teve um processo até eu conhecer o meu esposo. Depois que eu conheci o meu esposo, teve um processo até eu retornar, né? Ou seja, aceitar Jesus de novo. Daí o tempo passou, eu consegui um emprego no frigorífico, lá na época era frigorífico Margem. Consegui esse emprego nesse frigorífico, lá conheci o meu esposo. Daí a gente começou a namorar, depois de um tempo a gente passou a morar junto, e depois de um tempo morando junto, eu engravidei do meu filho Vitor, né? E quando eu estava ali no meu terceiro mês de gravidez, a gente mudou de Rio Verde para Quirinópolis. Aí foi quando tudo começou a acontecer na minha vida.
Eu não vivia um casamento feliz, um casamento a mil maravilhas. A gente tinha muitos conflitos, enfrentava muitos conflitos no nosso casamento. Na época, meu esposo era afastado dos caminhos do Senhor e eu me considerava afastada também dos caminhos do Senhor. E a gente tinha muitos conflitos, né? E um deles, assim, a gente sempre conversava e às vezes eu falava pra ele assim, que eu tinha saudade da época que eu ia na igreja e tal. E ele falava que ele também sentia saudade da época que ele ia na igreja. Só que o meu esposo era afastado da igreja. E a igreja que ele aceitou Jesus, que ele batizou, foi a igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, totalmente diferente da adventista do sétimo dia, né, gente? E eu falava assim pra ele, que se algum dia eu fosse retornar pro evangelho, pros caminhos do Senhor, eu só retornaria pra igreja adventista. E ele falava assim pra mim, se algum dia eu retornar, eu retorno pra Assembleia de Deus Ministério Missão, porque foi lá que eu conhecia Jesus e tal, e a gente sempre entrava em conflito, né? E muitas outras coisas, né, gente, assim, que aconteceu no decorrer do tempo. Daí, quando a gente chegou em Quirinópolis, né, eu conheci um casal amigo dele, e esse casal era cristão, e eu conheci esse casal e me tornei muito amiga da esposa desse amigo do meu esposo, né? O nome dela é Rose, e eu me tornei muito amiga da Rose. Eu tava grávida, ela era recém-casada, né? Uma mulher de Deus, de muita fé, de muita oração, e dali a Rose começou a investir na minha vida, né? Começou a me evangelizar, começou a me falar da palavra de Deus, começou a me falar do amor de Deus. Eu e meu esposo, a gente não vivia bem, a gente brigava mais do que não sei o que, sabe? Assim, era incrível. A gente só vivia brigando, toda hora a gente falava que ia separar, e isso eu grávida. O meu esposo, ele gostava muito de beber, de estar em bar, de jogar sinuca. Muitas das vezes ele chegava em casa até carregado, sabe? E isso trazia muitos conflitos dentro de casa, a gente brigava muito, porque no fundo eu me sentia sozinha e grávida. E o meu casamento estava indo de mal a pior. E assim, eu tinha a Rose, que sempre estava comigo, sempre estava me ajudando, além de amiga, né? Se tornou a minha mãe na fé, vamos dizer assim, porque tudo começou na minha vida através dela, porque ela investiu na minha vida, ela investiu na minha vida com oração, com jejum, com palavra, visitas, e ela sempre estava ali, sempre tinha uma palavra sábia para me falar. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente ciumenta, até que um belo dia eu aceitei o convite da Rose de ir à igreja com ela, e nesse dia o meu esposo foi juntamente comigo. O nosso casamento estava no final mesmo, assim. Meu esposo tinha falado pra mim, ó, arruma suas coisas que tal dia eu vou te levar pra Rio Verde e vou te deixar lá na casa do teu irmão, porque eu não aguento mais, pra mim deu. E assim, o tempo, os dias foi se passando até que chegasse o dia dele me levar pra Rio Verde, né? E durante esse período eu aceitei o convite da Rose de ir até a igreja com ela, né? De visitar a igreja com ela. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica sem ser a adventista do sétimo dia, né? Eu fui na Assembleia de Deus Ministério Missão de Quirinópolis, na época pastoreada pelo pastor Salatiel, que hoje já descansa com o Senhor. E eu fui na igreja com ela, e naquele dia foi o dia que o Senhor marcou um encontro comigo novamente, sabe? Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. A igreja tinha tem uma galeria, né? A galeria estava lotada, embaixo estava lotado. E eu sentei no último banco, eu, meu filho, meu esposo, a Rose e o esposo dela. A gente sentou no último banco, eles sentaram ali conosco, e eu fiquei impactada com aqueles louvores, com aquela banda cantando, porque até então pra mim era tudo novo, né? Eu nunca tinha visto algo semelhante, porque na igreja adventista é diferente, né? Não tem barulho, e assim, eles não costumam dar glória a Deus ou aleluia, né? Pelo menos que eu me lembre, né? E assim, a igreja Assembleia de Deus e Ministério Missão, totalmente diferente, mó barulhão dentro da igreja, os irmãos glorificando, aleluia, e um chorando pra lá, outro chorando pra cá. Confesso que fiquei um pouco assustada, mas a minha alma, o meu coração sentia paz de estar naquele lugar. E na hora que o pastor foi ministrar a palavra, gente, é sério, parecia que Jesus tinha fofocado a minha vida todinha pro pastor, porque foi incrível. Tudo que foi ministrado naquela noite, tudo que foi falado, era exatamente o que eu estava vivendo. O pastor falava e apontava o dedo assim, ó. Parecia que só tinha eu na igreja. E naquele
naquele dia o Senhor falou comigo e a partir daquele dia o Senhor Jesus começou a mudar a minha vida. Eu lembro que antes de terminar o culto, né, antes, na hora da ministração da palavra ainda, eu toquei assim no ombro da minha amiga e falei assim pra ela: Rose, como que faz para aceitar Jesus? E ela falou: calma, que no final da pregação o pastor vai fazer o apelo, aí a gente vai lá na frente, você confessa com a sua boca, recebe a oração e pronto. Aí eu não vi a hora daquele culto terminar para que o apelo fosse feito, para que eu fosse lá aceitar Jesus. E o pastor terminou o culto, né? E antes da bênção apostólica ele fez o apelo, se tinha alguém ali naquela noite que queria aceitar Jesus, e eu levantei a minha mão e ela foi lá comigo, eu recebi oração e chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu nunca imaginei que uma pessoa poderia chorar tanto na vida e não morrer, sabe? Porque eu chorei tanto. E assim, foi incrível. Foi assim, eu nunca mais consegui esquecer daquele dia, né? Lógico, foi o dia em que eu renasci de novo, né? Foi o dia em que eu nasci realmente, verdadeiramente para Cristo. Naquele dia, infelizmente, o meu esposo não quis reconciliar comigo, né? Ele falou que não ia, se eu quisesse ir, ele ia sozinho, porque ele não ia e nada ia mudar na vida dele. Essa foi a palavra que ele falou pra mim. Eu falei, tudo bem. E eu fui sozinha, né? Como eu falei, desci sozinha, fui lá, recebi oração, confessei, aceitei Jesus. E o mais incrível, assim, foi que no final do culto, sabe? Todo mundo me abraçando, todo mundo me dando as boas-vindas, me cumprimentando com a paz do Senhor. E assim, eu lembro que na hora que eu tava saindo da porta da igreja, assim, pra fora, né? Que os irmãos tinham uma cantina, os irmãos se reuniam na cantina. Tinha uma irmã em pé na porta, né? Muito elegante, muito bonita. Não vou falar o nome dela aqui, possa ser que um dia ela veja esse vídeo. Muito bonita, muito chicosa, assim, sabe? Toda arrumadona. E ela veio, me deu aquele abraço mó sincero, eu senti assim sinceridade naquele abraço que ela me deu, sabe? Ela me abraçou e falou: querida, não se preocupe, seu esposo não quis reconciliar hoje, mas tudo tem um tempo determinado embaixo dos céus. Vai chegar o dia em que seu esposo vai estar lhe acompanhando. Eu orei 12 anos para o meu esposo aceitar Jesus e hoje ele é diácono na casa do Senhor. Eu falei assim com o meu pensamento: ai meu Deus do céu, 12 anos orando, ai Jesus, será que eu aguento? Mas tudo bem, se essa é a vontade do Senhor, o Senhor me capacitando e me dando força para isso, né? A gente tenta. Eu sei, gente, que na quinta-feira, né, era dia de culto no bairro, na igreja, no bairro onde eu morava, porque lá funcionava assim. No meio de semana você se reunia nas igrejinhas no bairro e no final de semana você ia pra igreja sede, né? Se reunia todo mundo na igreja sede. E na quinta-feira meu esposo foi me levar à igreja e pra nossa surpresa, quando a gente chega lá, a pessoa que estava recebendo na porta era nada mais, nada menos de que um velho amigo dele, né? Também cristão, lógico. E esse velho amigo dele tinha sido a pessoa que evangelizou ele e ganhou ele para Jesus a primeira vez, né? E assim, essa pessoa fez o convite para ele, falou, vamos entrar. Ele falou, não sei o que, ele ia pro bar, né? E depois que saísse, que o culto terminasse, ele passava e me pegava. E eu sei que ele acabou aceitando o convite desse amigo, ele entrou. E lá, gente, funcionava assim, né? Os irmãos, os varão sentavam para um lado e as irmãs sentavam para outro lado. Então ele sentou nos últimos bancos e como eu fazia parte, já estava fazendo parte do conjunto das irmãs, eu sentei um pouquinho mais para frente. Dali, no final do culto, a irmã me cutucou e falou, olha quem tá lá na frente se reconciliando. Quando eu olhei, era meu esposo que estava lá na frente se reconciliando. Gente, vocês acreditam? Uma semana depois, o meu esposo estava se reconciliando com o Senhor. E dali então, a nossa vida foi só glória, foi só vitória, porque o Senhor Jesus transformou as nossas vidas, restaurou o nosso casamento, restaurou o nosso amor um pelo outro. Eu aprendi a respeitar e confiar no meu esposo e foi incrível, incrível, incrível. E graças a Deus, tem 15 anos que estamos servindo ao Senhor. Durante esse tempo teve alguns altos e baixos, mas o Senhor Jesus sempre esteve presente na nossa vida, sempre esteve conosco, nos ajudando. De Quirinópolis a gente foi embora para Barretos, eu tive experiências maravilhosas com o Senhor em Barretos,
São Paulo, e foi lá em Barretos que a porta para a Austrália se abriu. Foi lá que tudo começou também nas nossas vidas, e hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Já tem mais ou menos uns 13 ou 14 anos que moramos aqui na Austrália, continuamos servindo ao Senhor aqui, e assim, é coisa linda o que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você que está passando por aqui hoje por esse vídeo. Talvez você se encontre na mesma situação que eu me encontrei alguns anos atrás, com um casamento destruído, totalmente, completamente perdida no mundo, filhos para criar, e você olha para um canto, olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Eu quero dizer para vocês que Jesus é a saída, que Jesus é a solução para a sua vida, que Jesus é a solução para o seu problema, que Jesus é a solução para o seu filho que hoje se encontra nas drogas, que Jesus é a solução para o seu marido alcoólatra, que Jesus é a solução para tudo. Então não desista, continue orando, continue buscando, continue na presença do Senhor, porque há um tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhei aqui com vocês de forma rápida um pouco do meu testemunho de convenção, como tudo aconteceu na minha vida, como Jesus restaurou a minha vida, restaurou meu casamento, e da mesma forma que Jesus restaurou minha vida, restaurou meu casamento, Ele pode, tem poder para restaurar a sua vida, para restaurar o seu casamento, para libertar os seus filhos das drogas, para libertar o seu esposo do álcool, para trazer o seu esposo para Jesus. Então não desista, continua firme, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e até os nossos próximos vídeos.